Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Então já inicio a apresentação, me apresentando, né? Meu nome é Bruno Henrique Ribeiro de Campos, sou mestrando do programa de pós-graduação profissional em educação inclusiva, o Profei, da Unesp, e sob orientação da professora doutora Cícera Aparecida Lima Malheiro, tá? Bom, é uma satisfação imensa, né, estar podendo participar, né, da Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Acredito que vá contribuir muito, né, para minhas pesquisas, para minha formação acadêmica. Bom, o eixo temático escolhido é Educação Especial e Inclusiva. E nesta apresentação eu compartilharei, né, uma pesquisa que busca desenvolver uma agenda virtual para a autonomia de estudantes com transtorno do espectro autista. Bom, então, a educação inclusiva, ela tem como objetivo, né, como princípio, garantir que todos os estudantes tenham acesso à participação e oportunidade de aprendizagem. E no caso dos estudantes com transtorno do espectro autista, nós sabemos que a previsibilidade da rotina é um aspecto muito importante, né? Pois as mudanças inesperadas, elas podem gerar a ansiedade, a dificuldade de comunicação, de regulação emocional e comprometer a participação desses estudantes, né, nas atividades escolares. Então, nesse contexto, os suportes visuais, como as agendas estruturadas, elas têm um papel muito importante, né? Porque elas auxiliam na compreensão da sequência das atividades, né? Favorecendo assim a autonomia e reduzindo comportamentos decorrentes da imprevisibilidade. Bom, então o que esta pesquisa busca? O objetivo principal dessa pesquisa é desenvolver um aplicativo voltado à organização da rotina de estudantes com autismo, né? Utilizando estratégias que favoreçam a antecipação dessas atividades, a regulação do comportamento e também a participação no ambiente escolar, tá? Como etapa inicial da pesquisa, nós realizamos uma análise dos aplicativos já disponíveis, né, nas plataformas, tanto Android como iOS, buscando identificar os seus pontos fortes e também as suas limitações. Bom, então para alcançar esses objetivos, nós realizamos, né, como dito anteriormente, uma pesquisa exploratória nas plataformas digitais, Android e iOS, né? Então, inicialmente foi realizado o mapeamento dos aplicativos relacionados à rotina e ao autismo, tá? Em seguida, foram selecionados aqueles que apresentam potencial para o uso educacional. Depois, foi realizada uma análise qualitativa e comparativa, considerando critérios como suporte visual, possibilidade de personalização, clareza de interface, acessibilidade e também o potencial pedagógico. Bom, então foram analisados 3 aplicativos, né? O primeiro foi o Moodle Place, que apresenta as sequências visuais para diferentes situações do cotidiano. Entretanto, ele oferece pouca possibilidade de personalização. É um aplicativo de fácil compreensão, né? A sua estrutura é limpa, é fácil de mexer, né? de acessar, porém ele possui pouca possibilidade de personalização. O segundo foi o ForTime.
Esse aplicativo ele apresentou maior potencial pedagógico, porque ele permite, né, a criação de agendas personalizadas com imagens e alertas. Entretanto, ele possui algumas limitações relacionadas à versão gratuita e não oferece marcador visual de tempo, que acho que é algo muito importante aí, né, para a pessoa com transtorno de espectro autista, saber qual a duração dessa atividade. Então, é importante ter esse marcador de tempo. O terceiro aplicativo foi o ASDTools, que nesse caso não foi possível realizar uma análise completa, porque esse aplicativo ele depende de uma assinatura paga, o que evidencia uma importante barreira, né, financeira para a utilização nas escolas públicas. Então, não é possível utilizar esse aplicativo a não ser que assine, né, para poder estar fazendo o uso. Então, de forma geral, foram observados que esses aplicativos existem, né? Eles apresentam contribuições importantes, mas ainda não atendem plenamente às necessidades do contexto escolar inclusivo. Bom, então os resultados obtidos demonstram que os aplicativos analisados, eles oferecem sim contribuições importantes, contribuições significativas, né, para a organização de rotina de estudantes com autismo, principalmente por meio de uso de suportes visuais, né, que favorecem tanto a antecipação quanto a autonomia desses estudantes. Entretanto, após análise, foi possível identificar essas limitações, né, significativas. Entre elas estão o alto custo de acesso, as restrições de personalização e também a ausência de recursos como marcadores visuais de tempo, que são fundamentais, né, para muitos estudantes com autismo. Então, esses achados, eles evidenciam que ainda existe uma lacuna, né, no desenvolvimento das tecnologias educacionais realmente acessíveis e adaptadas às necessidades de estudantes com transtorno do espectro autista no contexto escolar brasileiro. Então, aqui está uma proposta de agenda virtual, né, um protótipo. Então, aqui nós temos um calendário, né? Esse calendário, a pessoa que for elaborar essa rotina, ela poderá fazer essa rotina semanal. Então, isso facilitaria muito para os professores, né, que têm alunos com transtorno de espectro autista em sala de aula. Ele poderá organizar a rotina desses estudantes semanalmente. Porque nós sabemos que, geralmente, os professores trabalham com rotina. Geralmente, os professores de educação infantil, no caso, né? Trabalham muito com rotina. Entretanto, essas rotinas elas são impressas. Então, quando acontece alguma imprevisibilidade, esse professor não consegue alterar essa rotina, né? Porque aí ele vai ter que estar imprimindo essas imagens, imprimindo essas figuras para poder estar alterando a sua rotina. Então, criando essa rotina semanal, o professor também vai conseguir pegar essas imagens de um banco de dados, né? Do banco de dados. Ele poderá também pegar essas imagens, né, da internet, né, para estar elaborando sua rotina. Então, se acontecer alguma imprevisibilidade, esse professor poderá estar alterando essa rotina no momento. Isso é muito, muito importante. Então, aqui nós temos a sequência, né, da rotina, né, um exemplo. Uma rotina limpa, né, se vocês observarem bem, não tem muita informação, né, somente a imagem, né, aqui, e ao lado a escrita, né, do que seria essa atividade. E ao clicar nessa atividade, né, abrirá essa interface aonde terá a imagem ampliada e o tempo, né, um cronômetro
embaixo de quanto tempo durará essa atividade. Então, isso daqui facilitaria muito, né, a compreensão de estudantes com transtorno de espectro autista no ambiente escolar. Bom, então eu quero agradecer, né, por estar participando, né, desse evento, que é muito importante, né, muito importante mesmo para mim, né, para minha pesquisa, para os meus estudos, para minha formação acadêmica, e dizer que é uma honra, né, poder estar contribuindo com a educação, né, do nosso país, por meio dessa pesquisa que está sendo desenvolvida por mim e pela minha orientadora. Então, estou aberto às perguntas e finalizo aqui a minha apresentação. Obrigado novamente. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.